Vou mostrar o processo de fazer nhoque aqui no restaurante que eu trabalho. Aqui você tem a massa. Ela foi cozida a mandioquinha. A mandioquinha não pode ser muito cozida, porque aí se você cozinhar demais, ela vai ficar mole e aí vai precisar de bastante farinha. E aí o nhoque acaba perdendo a origem do sabor, que é a mandioquinha. A turma também chama como batata baroa. Aqui em São Paulo a gente costuma chamar de mandioquinha. E aí, ó, ele faz a massa. E aí ele começa a enrolar a massa. Daqui, depois ele vai começar a cortar ela. A massa ela precisa ficar bem consistente, porque o nhoque vai para a água. E para não desmanchar, mas também não pode ir muita farinha. Então tem que ir uma proporção de farinha adequada, para assim deixa o nhoque com o sabor da mandioquinha. Aqui a gente faz mais ou menos, aproximadamente 160 porções por semana. Esse é um nhoque que depois de pronto a gente serve com um ragu de costela. E aí o cozinheiro, como a gente vai bastante, você está vendo ele enrolar bem a massa também. Quando você enrola, você precisa deixar ela bem compacta, para ela ficar bem sólida. Você pode fazer nhoque de batata, de mandioquinha, nhoque de inhame. Então o nhoque você pode fazer de vários tubérculos. Daqui, depois desse processo, ele vai cortar. Depois que ele cortar, ele vai colocar em uma panela para cozinhar o nhoque. Então, você fez a massa, você enrola ela bem, como a gente fala, a gente sova ela bem, para deixar bem harmonizada com os outros ingredientes, que é queijo, parmesão, manteiga, sal, farinha e a massa da mandioquinha. E a gente observa como ele enrola, já tem habilidade também. Aqui é um serviço que precisa de bastante habilidade. Você está vendo como ele enrola, já tem muita habilidade para enrolar. Aqui dá para ver que ele coloca um pouco de farinha na pedra. A pedra é o lugar ideal para fazer o nhoque. É muito melhor fazer na pedra do que nas pancadas de inox. Mas tem cozinha que não tem essa pedra que aqui tem. E aí na pedra você consegue enrolar ele bem. Tá vendo? Jogando um pouco de farinha.
enrola bem. Quando você enrola, você está vendo que os bastões estão sempre iguais, sempre da mesma grossura, entendeu? Então, isso aí é muito importante, porque senão o nhoque fica mais grosso do que o outro. E aí você não consegue fazer em um padrão que se espera. Está juntando aí agora para fazer o corte. Tira as pontinhas para acertar e agora começa a cortar, tá vendo? Aqui a gente, na hora de cortar, quando o profissional tem habilidade, ele não precisa pesar. Ele já tem a noção do tamanho de cada um. Agora quando a gente vai para o porcionamento, aí ele é pesado a gramatura, porque aí sai a porção, fica no mesmo padrão. É um prato bom. Você pode servir, além de você servir com ragu de costela, você pode servir ele também ao molho branco, ao molho de queijo. Você pode servir ao molho pomodoro, tomate manjericão. Você pode servir também com ragu de cogumelos. Isso aí vai depender muito da preferência de cada pessoa. Você pode fazer diversos pratos com essa produção. Agora ele vai colocar em um recipiente. César, tira esse nhoque aí, César, comigo. E aí eu vou mostrar do começo até o final do cozimento. Acredito que nem todos sabem o ponto do nhoque, quando realmente ele chega ao ponto de tirar ele do fogo. Mas ele dá o sinal. Você vê que já foi bastante. Dá bastante. Isso aqui a gente produz toda semana. Toda semana é produzida esta quantidade. Agora ele vai estar levando o fogo. Aqui o fogão tem uma panela aqui, ó, fervendo. Aqui a panela tá com manteiga e um pouco de sal. Então ele tá colocando. E aqui eu vou mostrar para vocês o tempo que ele vai cozinhar, entendeu? Você vê o tempo de cozimento dele aqui. Você vê, eu vou esperar aqui o tempo que ele vai cozinhar, porque essa água vai voltar à temperatura que era. E quando o nhoque estiver cozido, você vai ver que ele vai subir. Você vai ver que ele vai subir. Então aí a gente sabe que o nhoque está cozido. Então se você tinha dúvida como saber quando o nhoque está cozido, você vai assistindo esse vídeo, você vai perceber realmente o momento exato que o nhoque demonstra que está cozido. Nós vamos esperar um pouco. Daqui a pouco ele sobe, ele não demora muito. E aí a gente vai perceber o cozimento dele. Aqui você pode ver, ó, já tem uma panela com água e gelo. É porque quando a gente tira do fogo, a gente coloca em uma panela com água e gelo para cortar o cozimento dele. Mas eu vou voltar aqui para o cozimento e daqui a pouco ele começa a demonstração de cozimento.
E aí você vai perceber que cozinha é uma ciência. A gente pega lá a mandioquinha lá da roça, traz para a cozinha e chegando na cozinha a gente dá origem a diversos pratos. Eu costumo dizer que o cozinheiro é como um cientista. Assim como o cientista pesquisa, vai lá, pega ervas, faz as fórmulas e cria a solução de um remédio para as enfermidades, assim é o cozinheiro. Ele vai lá na roça, pega o produto, traz, transforma o produto até criar o prato, isso para saciar a alma, tá vendo? Ó? Você começa a ver, ele começa a subir, tá vendo? Ó, ele começou a subir, tá vendo? Começou um, daqui a pouco começa a aparecer mais, entendeu? A água também já tá bem aquecida, tá vendo? Ó? Tá vendo como começa a aparecer? E aí quando ele começa, daqui a pouco começa a vir bastante. Vamos esperar mais um pouco aqui, ó. Tá aparecendo mais. Começando a aparecer. Isso ele começa a demonstração que já está cozido. Mas como eu sei que quando eu posso tirar? Daqui a pouco você vai ver eu mostrando como posso tirar. Ao momento de tirar é quando sobe bastante, é quando todos que estão lá embaixo começam a subir, entendeu? E aí também é uma certeza que o nhoque ficou bom, entendeu? Ele não se desmanchou na água, tá vendo? Subindo, dá pra ver, ó, claramente que ele começa a subir. A gente colocou bastante e agora tá vendo que já tá vindo mais. Daqui a pouco ele sobe bastante, entendeu? Aí você pergunta, eu preciso mexer? Nem sempre você precisa, entendeu? Não é necessário mexer, mas se você quiser passar a espumadeira dentro da panela, no fundo lá, também não tem problema não. E aí você vê que isso é a química, a gente fala que é química, é um processo de cozimento, ciência. Aí tá vendo? Começa a subir, vai subindo, cada momento sobe, entendeu? Ele vai subindo aos poucos, vai, começa a chegar ao ponto mais rápido, e aí ele começa realmente subir. Sobe aqui, sobe ali, a gente vê que já subiu bastante, tá subindo mais, ó, tá vendo aí, ó? O momento que sobe quase todos de uma vez só, bem interessante, né? É bem legal quando a gente vê o cozimento dele, demonstrando realmente que tá cozido. Ainda tem nhoque sendo cozido, ó, tá vendo? E aí, ó, ele chega rapidinho. Ele começou aos poucos, foi indo, e deu pra ver que teve uma hora que aconteceu o boom dele. Subiu bastante de uma vez só, entendeu? E aí no momento que ele está cozido, agora chegou a hora de eu tirar e colocar aqui no gelo, tá vendo? Aí eu pego uma espumadeira, um cesto, na verdade um cesto é melhor, e aí ó, eu tiro, que já sai escorrido, tá vendo? E agora ele vem para aqui, ó, com a panela,
o gelo, que é para cortar o cozimento do produto, entendeu? Então, ele vem e aí você vê que realmente ele tá cozido. E aí, ó, a gente tira, joga na água, tá vendo a fumaça? Como ele tá cozido. E ele nem gruda quando tá cozido. Eu vou dar umas grudazinhas ali no outro começo. Você vê que, ó, vem pra panela, sai de uma panela para outra. E aí, daqui, depois que ele esfria, ele sai, ele é tirado dentro dessa água e colocado em um recipiente. E aí vai para a área de pesagem. Aí, depois que pesa, é feito as porções, embala tudo individualmente. E esse aqui a gente leva para o refrigerador para deixar lá gelando, ok? Esse foi todo o processo do nhoque, desde o cozimento, como eu falei, da mandioquinha, até o processo de cozimento dele até o final. Abraço e nos vemos em outro vídeo.